Mas agora vamos falar do imposto de renda, hein? Porque termina no próximo dia 31 de maio o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda e nós estamos praticamente na reta final. Quais as consequências para quem não conseguir realizar a declaração? É o que nós vamos saber agora com o contador e CEO da Conferir, Maurício Tadeu de Luca. Maurício, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Muito prazer, Alexandre, muito obrigado. Muito bem, eu queria que o senhor falasse dessa expectativa. De fato, o brasileiro ainda deixa tudo para a última hora e as implicações. Se ele não conseguir finalizar, é melhor que ele envie de fato e faça uma retificadora do que deixar de enviar a declaração dentro do prazo até o dia 31 de maio? Sim, porque a multa para a não entrega da declaração é de R$ 165,74, o valor mínimo, podendo chegar até 1% do imposto devido. E se ele, por exemplo, quiser entregar a declaração zerada, ele precisa apenas se atentar se ele tem despesas suficientes que ultrapassem a 20% dos seus rendimentos tributáveis. Porque se ele escolher uma das duas formas de tributação, que é a completa ou a simplificada, ele não vai conseguir alterar depois na hora de retificar essa declaração de imposto de renda. Pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Olá, Maurício, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Maurício, pela sua experiência, qual é o principal calcanhar de Aquiles que afeta a maioria da população na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda? Bom dia, Cristiano, muito obrigado. Olha, na verdade, assim, a declaração de imposto de renda é muito complexa, apesar de muitas pessoas acharem que é só preencher ali as informações no programa. Mas existe uma inteligência muito grande por detrás daquele formulário, aonde a Receita Federal já tem a grande maioria das informações e as cruza. Então, hoje, o cruzamento das informações com os bancos, com os cartórios, com os DETRANs, com as administradoras de cartão de crédito, os planos de saúde, já fazem com que a Receita Federal tenha informações suficientes para poder fazer qualquer cruzamento e o contribuinte caia na malha fina. No ano passado, mais de 1.200.000 contribuintes caíram na malha fina por conta de omissão de receita ou porque não conseguiram comprovar a movimentação financeira ou deixaram de declarar algum bem ou declararam uma despesa médica que não existia. Então, a inteligência da Receita Federal está muito grande. Então, a declaração é um documento em que o contribuinte ele dá fé, né? Um dos poucos documentos que ele dá fé àquilo, é uma declaração. Então, tem que tomar muito cuidado ao fazer essa declaração de imposto de renda. Ainda nessa linha, evidentemente, que se ele for chamado pela Receita, ele terá que comprovar, então, toda essa documentação, aquilo que ele, como você disse, com a fé, ele botou ali na sua declaração. Agora, Maurício, a gente sabe que há aquela pré-preenchida, né? E tem um modelo também que você pode fazer que envolve aí a completa, né? Então, claro que a pessoa deve também fazer aí a sua análise, o que é melhor do ponto de vista da restituição. Agora, se ele for lá e pegar a pré-preenchida, praticamente não há espaço para erro ou ainda assim há espaço para erro? Há espaço para erro, sim. Na verdade, a pré-preenchida pode ser que uma das fontes pagadoras que tenham informado ali a Receita Federal, ela tenha se equivocado com uma ou outra informação ou falte alguma informação. Então, quando o contribuinte ele baixa ali a declaração pré-preenchida, ele tem que analisar todas aquelas informações
verificar a veracidade dessas informações e guardar todos os documentos, porque a Receita Federal ela pode chamá-lo em até 5 anos para poder esclarecer todas aquelas informações que estão lá na declaração. Cristiano Vilela. Maurício, e eventualmente a pessoa verificando erros, identificando erros, ela pode fazer a retificação da sua declaração. Essa retificação da sua declaração, ela traz algum tipo de dificuldade maior, ou ela faz com que a pessoa entre na mira da Receita Federal, ou ela tem que ter algum cuidado para fazer a retificação, ou ela pode muito bem, eventualmente, analisar com mais detalhe, identificar um erro e fazer o ajuste necessário para ficar em dia com o leão? Olha, esse ano a Receita Federal estima que será entregue 39 milhões de declarações de imposto de renda. Até ontem foram entregues 27 milhões. Então, essa questão de ficar na mira da Receita Federal é mais um tabu criado do que realmente ter lá uma lista especial de pessoas que estão na malha fina. Não. Se você caiu na malha fina, é porque o sistema da Receita Federal apontou alguma divergência de informações. A Receita ela vai mandar uma notificação para você através do ECAC. Então, é importante que você tenha o seu e-mail cadastrado nesse sistema da Receita Federal, que é o ECAC, agora no gov.br. E recebendo esta notificação, o contribuinte ele tem 30 dias para regularizar a situação dele. Então, puxa vida, esqueci de colocar aqui um rendimento, né? Foi um erro, né? Então, você vai lá, retifica a informação, paga a diferença de imposto, ou se tiver imposto a restituir a menor, enfim, a Receita Federal não tem problema nenhum. Mas o contribuinte ele não vai ficar numa lista especial para os próximos anos, exceto se for um caso, por exemplo, de que a pessoa declara como isenta, mas passou milhões de reais na conta dela. Aí sim, a Receita Federal ela tem um tratamento todo especial a isso, juntamente com outros sistemas de inteligência brasileiros, como o COAF, por exemplo, que também tem um controle aí sobre essas pessoas. Agora, Maurício, o governo promoveu mudanças em relação aí à tributação dos salários neste ano, mas a gente sempre precisa lembrar que nós estamos falando do imposto de renda que vai ser entregue em 2023, mas o ano base é em 2022. Mas qual haverá a repercussão daqui para frente com essas mudanças que o novo governo então propôs em relação aí à tributação de salários e também limites em relação ao imposto de renda? Perfeito. Bom, para quem ganha até 2 salários mínimos, o imposto de renda será isento. Então, o salário mínimo hoje está R$ 1.320. Então, para quem ganha até R$ 2.640, será isento, e depois os rendimentos acima desses valores entram na tabela progressiva 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. E também haverá uma mudança para quem tem aplicações no exterior, né? Porque o governo, na verdade, ele vai ter uma perda de arrecadação com essa isenção de imposto. Lembrando que a tabela de imposto de renda já faz mais de uma década que não é corrigida, né? Salvo melhor juízo, há 11 anos que não é corrigida, e não é uma correção justa que aconteceu agora, né? Na verdade, teria que ser muito maior. Até foi uma promessa de campanha de que quem ganharia até R$5.000 seria isento, mas não se realizou essa promessa, né? E para o governo poder ter esses recursos, né, em contrapartida, criou um novo imposto sobre os investimentos no exterior, em que quem tiver investimento no exterior será tributado em até 15% dos rendimentos. Maurício Tadeu de Luca Gonçalves conversou conosco, então não perca o prazo, dia 31 de maio, então, prazo final, não haverá prorrogação para a entrega do imposto de renda. Maurício, foi um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Cristiano, e um grande abraço a todos.